Mas sem mais delongas, queria chamar o ilustre, o magnífico, o meu melhor amigo de mais de 10 anos de caminhada cristã, que tiveram várias conversas comigo. Por favor, Gabriel Cantarina. Parece que ele quer ser graça. A gente vai fazer diferente hoje. Vamos falar? O canto vai pregar sentadinho hoje. Será que ele consegue? Oi, meus lindos! Quem pegou, pegou. Ai. Gente, bem, eu vou pregar sentado hoje, porque ontem as minhas costas travaram, ridiculamente sem motivo, e aí, mas não foi um ataque do diabo não, mas aí fazia 2 anos que não acontecia, mas travou muito ontem as minhas costas, precisei de 1 quilo para me salvar ontem na última sessão, e como depois da quilo as costas ficam moles, né, tipo soltas, eu prefiro pregar sentado, porque eu vou pegar 2 aviões amanhã para voltar para casa, e aí eu vou arregaçar de vez e chegar em Imperatriz e não ter como pegar o João no colo, vai ser o João e a Priscila, né? Glória a Deus. O pai tá on. Vocês estão felizes? Bem, hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Amém. Queria que vocês abrissem lá em João capítulo 16. Queria que você abrisse seu coração, você despertasse a sua fome por Deus. Quantos estavam aqui de manhã? Hoje de manhã o Haroldo falou sobre um coração que é uma boa terra para receber as palavras de Deus, e eu oro para que o seu coração não seja espinhoso e nem cheio de pedras, né? A ponto de sufocar essa palavra, mas que ela dê fruto a 100, 60 e 30 por 1. Algo que o Haroldo citou hoje, né? Salmo 119, eu creio que seja o versículo 11, diz: a tua palavra escondi, guardei meu coração para não pecar contra ti. Então, à medida que nós guardamos a palavra de Deus, isso produz santificação no nosso coração, na nossa alma, em tudo que nós somos. E esse é o motivo de nós nos reunirmos, para que de maneira comunitária, coletiva, todos nós juntos vejamos a face do Senhor e sejamos transformados à imagem do Filho. Amém? E Paulo vai terminar esse texto dizendo: onde o Espírito está, aí a liberdade. E não 20 anos, 25 anos atrás se entendeu: onde o Espírito está, aí a liberdade para fazer qualquer coisa na presença de Deus. E obviamente eu não sou contra manifestações extravagantes nossas mesmo, nem estou falando do Espírito na presença de Deus, mas reduzir esse versículo a manifestações extravagantes nossas, de expressões de afetos e de adoração a Deus, rouba a característica principal do texto, de nós sermos livres de nós mesmos, para que nós sejamos transformados. Então o que o Espírito quer promover em nós é liberdade, para que nós sejamos transformados, porque existem aspectos do nosso coração que ainda estão presos, não em demônios, não nas trevas ou em alguma opressão, mas presos nas nossas próprias concepções, fortalezas, e que nos impedem de ser transformados. Então eu oro para que de fato o Espírito nessa tarde ele haja com
poder e graça nos nossos corações, iluminando os nossos corações e levando cativo todo pensamento à presença de Cristo. Que o Espírito nos conduza às profundezas de Deus. Ele que conhece perfeitamente as profundezas de Deus. Espírito, não nos leve em lugares rasos, nos leve em lugares mais profundos. Amigo Espírito Santo, nessa tarde nós queremos crescer em amizade com você, te tratar da maneira que lhe é devido. Reconhecemos que você não é uma áurea, você não é uma energia, você não é um karma, você não é um arrepio. Não, você é Deus, você é o próprio Deus no nosso meio. Você é uma pessoa, você tem uma personalidade, você tem pensamentos. E nós te reconhecemos nessa tarde, vindo da parte de Deus. Repousa sobre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meus amigos, eu creio que, como Paulo vai dizer no final da carta de Romanos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Pai e a comunhão do Espírito seja convosco. Eu creio que existe uma urgência de Deus para que nós cresçamos em comunhão com o Espírito nesses dias. Na famosa dança da Trindade, que nós já conhecemos a partir de Jonathan Edwards, onde a cada estação Deus está enfatizando uma pessoa da Trindade para nós. Eu creio que nessa estação Deus está revelando a pessoa do Espírito, e uma urgência e uma necessidade de nós crescermos em amizade, parceria e cooperação com o Espírito. Porque essa é a maneira de nós fazermos a vontade de Deus nesse momento. Vou usar um pouco do que Davi fala, dizendo que eu concordo com Van Hooser. Estou zoando. Eu nunca li Van Hooser, infelizmente. Mas Davi fala muito sobre o drama, da teologia, o drama da doutrina. E quando nós olhamos para um drama, nós sabemos quando tem um personagem, e esse é o personagem principal. Então no Antigo Testamento, o personagem principal foi Yahweh, ou seja, Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, preparando o caminho para que Jesus aparecesse. Mas Jesus só ficou 3 anos, então esse não era o momento da plenitude de Jesus. Na verdade, o Novo Testamento ele é inaugurado pelo Espírito. As Escrituras da qual nós temos em mãos, ela é inspirada pelo Espírito. O Espírito ele é o Deus da era da igreja. Ele é o Deus da noiva. Ele é o personagem principal de Deus no drama desse momento. Então nós tivemos o Primeiro Testamento, nós temos o Segundo Testamento, e o Terceiro Testamento vai ser quando Jesus tiver ênfase e plenitude total, quando Ele reinar por 1000 anos e por toda a eternidade. E o Espírito, pela graça de Deus, está nos conduzindo para esse lugar. Mas eu temo que, se nós não valorizarmos o Espírito em sua máxima plenitude, nós não vamos chegar nesse dia. Porque não tem como nós chegarmos nesse dia sabendo por nós mesmos o caminho. Quem detém o mapa, a jornada, o caminho para que a gente chegue no dia do casamento é o Espírito. E nós, como pessoas carismáticas, existe um temor no meu coração de nós valorizarmos Ele como o Espírito da adoração, o Espírito dos dons, o Espírito do carisma. Mas
não como amigo. Não como professor. Não como a pessoa principal dos nossos dias. E talvez você diga no seu coração: ah não, mas a pessoa principal da minha vida é Jesus. Sim, mas é pelo Espírito. Se Jesus tivesse vindo e não tivesse nos dado o Espírito, não haveria nada disso aqui. É impossível haver qualquer coisa de que nós vivemos ou fazemos como igreja sem a realidade do Espírito. Então a igreja, ela não nasce a partir de uma reunião de muitos cristãos, ela nasce a partir da realidade do Espírito, o Espírito descendo sobre a igreja, e aí então uma comunidade nasce de fato. É por isso que em João capítulo 16, Jesus vai dizer, lá no versículo 7: todavia digo-vos a verdade, que é melhor que eu vá. E aqui, se eu estivesse perto de Jesus, eu acho que Jesus está divagando agora, né? Como assim que é melhor que Jesus vá? Se fosse um maranhense, ia dizer Porque imagina os discípulos, nós temos agora de fato o Messias diante de nós, e ele está dizendo que é melhor que ele vá embora de maneira definitiva. Obviamente isso não encaixa, nem para a gente que tem saudade de Jesus e queremos ele fisicamente no nosso meio, nem para os discípulos aqui. Só que Jesus continua: porque se eu não for, o Consolador não virá. E se eu não for, eu não vou poder enviá-lo. Eu fico me imaginando, eu falaria para Jesus, porque eu sou meio Pedro, entendeu? Nas minhas perguntas para Jesus, eu diria: Jesus, não dá para você ter pedido daqui? Você ficar aqui pedindo aqui mesmo, Deus Pai te responde todas as coisas. Eu tenho certeza que Jesus viraria para mim e diria: Catarina, esse é um pedido que eu tenho que fazer pessoalmente. Ir até o Pai e pessoalmente pedir para que Ele envie o Consolador. Então Jesus, ele vai continuar lá no versículo 12 dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis ainda suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, meus amigos, Jesus coloca o Espírito como o principal personagem dos últimos dias. Nós precisamos urgentemente crescer em relacionamento com Ele, porque é impossível aprender de Jesus sem relacionamento intencional com o Espírito. É impossível nós aprendermos sobre as Escrituras sem aquele que inspirou os homens a escrever as Escrituras. É impossível nós amarmos uns aos outros sem o Espírito. É impossível nós sermos enviados para missões sem o Espírito. É impossível ouvir Jesus sem o Espírito, porque Ele é o melhor revelador de Jesus. Ele é a pessoa que mais conhece Jesus. Ele conhece Jesus no íntimo de Jesus. E a missão dele, gente, presta atenção, sobre o Espírito de Deus repousa uma obrigação, uma missão de nos anunciar tudo que ele ouve de Jesus. Ele é o famoso fofoqueiro da Trindade. Tudo que ele ouve, ele tem a obrigação de dizer. Mas eu temo que nós não estamos fazendo essas perguntas que arrancam as respostas do Espírito acerca da pessoa de Jesus. Então nós precisamos começar a fazer perguntas reais e ter conversas reais com o Espírito Santo. Precisamos ser honestos com Ele. Precisamos de sinceridade.
precisamos de abertura de coração e vulnerabilidade real com o Espírito. E eu creio, e eu tenho aprendido isso, a deixar de lado as nossas orações ministeriais que nós fazemos em público para servir a igreja, e tratar o Espírito assim como eu consigo tratar o Henrique, o Anderson, o Rocha. Porque eu não chego no Henrique e falo assim: ó, Henrique, presbítero de São Paulo, filho do Joel e da Zilá, primogênito desse casal ungido de Deus. Eu não falo assim com o Henrique. E eu temo que a gente use um linguajar com o Espírito, que o Espírito pode nos estranhar quando nós estamos no secreto com Ele, de maneira tão formal que revela uma distância do nosso coração, de não ter conversas reais com Ele. Sim. Eu não vou abrir, mas quando Pedro, ele está pregando em Atos capítulo 2, ele diz: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Nos últimos dias, diz o Senhor, o Espírito será derramado sobre toda a carne. E eu não desejo esse Espírito apenas como uma manifestação. Eu preciso ter Ele como um amigo real. Eu preciso buscá-lo diariamente. Sim. Eu preciso estar diante dele diariamente. Se Ele é o principal personagem de Deus para o drama dos últimos dias, eu preciso honrar a habitação do Espírito em mim, para além de uma realidade que é meramente teológica. O Espírito habita em mim, o selo de Deus. Mas você entende que o Espírito deixou de habitar nos céus para habitar em nós? Sim. E esse talvez não seja um lugar mais agradável, mais confortável, mais adequado para alguém tão nobre. Porque quando eu peco, ele não tem para onde fugir. Quando eu olho errado para alguém, ele não tem para onde fugir. Quando eu violento o meu corpo com algum pecado, eu estou entristecendo a Ele. E de novo, eu temo que nós estamos pecando tanto, ou pecando de uma maneira sem temor de Deus, exatamente porque nós esquecemos que essa pessoa que habita em nós se entristece. E se nós amamos tanto esse Espírito, nós deveríamos considerar mais as emoções dele e as tristezas dele. Mas como nós vamos entender as tristezas, as dores, e sermos mais sensíveis ao Espírito sem enchimento diário dele? Mas a mesma coisa que nós mais precisamos nos nossos dias é ser cheio do Espírito. Amém. Amém. Essa é a nossa urgência. Quando Jesus diz, voltando à parábola das virgens, as noivas virgens, em Mateus 25, aquelas noivas virgens, elas não quiseram dividir o óleo por prudência. E de novo, precisamos parar de viver de maneira imprudente, como se o Espírito só fosse reservado para uma reunião, ou para um chapa, ou para um dom. Então presta atenção, viver de maneira vazia do Espírito é viver de maneira imprudente, é viver de maneira burra, é viver de maneira ignorante. É um desperdício nós vivermos vazios do Espírito. É um desperdício nós não nos dedicarmos diariamente ao Espírito para sermos cheios da sua presença.
Todas as nossas canções que nós cantamos hoje citaram a palavra presença. Presença. E nós somos tão apaixonados por isso, que precisamos diligentemente nos retirarmos diariamente para estar com Ele. Na sexta-feira de noite eu falava sobre zelo. No zelo não sejais remissos. Zelo é pressa, zelo é diligência. Mas não sejais remissos, mas fervorosos de espírito. Meus amigos, essa é uma característica vital da nossa igreja. Somos fervorosos de espírito. Ou seja, nós precisamos tornar a nossa vida espiritual um movimento diante de Deus diário. Abra comigo lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Gente, essas palavras aqui estão totalmente ligadas a Mateus 25, as noivas nécias e as prudentes. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui eu não preciso teologizar demais, mistificar demais. Eu não preciso ficar, meu Deus, qual será a vontade de Deus? Meus amigos, a vontade de Deus está revelada no próximo versículo, que são duas: e não vos embriagueis com vinho, onde há confusão, contenda, divisão, afastamento, esvaziamento, sentimento de deslocamento, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a que Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Meus amigos, aqui existem duas vontades reveladas de Deus, que elas são apostólicas para nós. A primeira para nós, ela é muito óbvia. Eu disse um pouco sobre isso na conferência. Ela é meio óbvia para nós, porque ela é claramente um pecado, que diz: e não vos embriagueis com vinho, com drogas, porque esse vai voltar. Porque vocês estão me ouvindo aí de trás? Eu nasci para isso, amém? Então a palavra do Senhor não está algemada, amém? Amém. Então existem duas realidades aqui que nós precisamos entender, que é: não vos embriagueis com vinho, porque isso é o pecado. Isso rouba a sensibilidade ao espírito da nossa mente. Isso deixa a nossa mente calcificada, calejada. A voz do Espírito, é como diz lá em Hebreus capítulo 4: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais no deserto. Ou seja, o nosso coração precisa estar maleável, ele precisa estar sensível, ele precisa ser ensinável. Então nós precisamos evitar tudo aquilo que faz com que o nosso coração
ele gera um distanciamento ou um calejamento da voz do Espírito. Então não é um pecado, mas a pergunta que eu tenho me feito é: por que nós nos escandalizamos tanto com alguém embriagado e não nos escandalizamos com alguém vazio do Espírito? Porque as duas coisas são vontade de Deus, gente. E a maioria dos cristãos, eles dizem: não, eu não me embriago, e glória a Deus por isso, que você não se embriaga. Mas você não é plenamente santo se você só não se embriaga. Porque talvez um budista, ele seja também abstêmico. Pode haver um ateu que seja abstêmico. Você não precisa de Deus para parar de beber. É só você ir no Alcoólicos Anônimos. Então você não é uma pessoa espiritual demais porque você não bebe ou porque você não se embriaga. E sim, o alcoolismo precisa nos escandalizar, porque ele é um mal, não só social, mas ele é um pecado que ofende a Deus. Mas eu creio que nós estamos perdendo de vista um pecado que é pior que a embriaguez, que é o esvaziamento do Espírito. E eu amo isso aqui, porque Paulo não está dizendo que nós seríamos cheios. Calma, relaxa, você vai ser cheio. Eu tenho aqui que discordar, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, que creem que nós só somos cheios quando o Espírito desce de maneira sobrenatural sobre nós. Mas Paulo está tirando a responsabilidade do Espírito de nos encher e transferindo para nós que temos fome e sede de Deus, de nós nos enchermos. Então não podemos ser cheios de maneira, como é que eu posso dizer, displicente, sem diligência, sem dedicação. E de fato eu também temo, de vários temores que eu estou colocando aqui, é que das muitas orações que nós fazemos, nós não temos a intenção de sermos cheios. Mas independente se eu digo que eu quero ser cheio ou não, a intenção do meu coração precisa ser o enchimento do Espírito. Porque como vai dizer Richard Foster na celebração da disciplina, o fim da oração não é a resposta da oração, mas é a presença. Mas eu também temo que numa geração tão líquida quanto a nossa, tenhamos nos afastado tão violentamente das disciplinas espirituais, porque temos medo daquilo que é chamado de disciplina, porque disciplina na nossa cabeça é diretamente conectada com religiosidade. Sim. Mas as disciplinas, quando nós encontramos prazer e celebração nela, elas são como um fio condutor para que experimentemos a presença de Deus. Sim. Então, meus amigos, sem diligência, dedicação, intencionalidade, nós não seremos cheios. Essa coisa que nós amamos de o derramar do Espírito, isso é tão importante para nós, como verdadeiramente é. Precisamos moldar as nossas rotinas para separar tempo com Deus. E existe uma mentira nos nossos corações, uma fortaleza de que nós somos corridos demais para separar tempo com Deus. Eu quero dar uma ordem a você, bíblica: encheios do Espírito. Amém. Sejam cheios do Espírito.
Fale comigo, falando. Falando. Deixa eu dizer uma coisa, falar é diferente de meditar. Ainda que a meditação ela seja uma disciplina espiritual, nós não podemos transformar orar sem cessar em orações que são pensadas. Porque ainda que, presta atenção, ainda que Deus faça a telepatia de ler os meus pensamentos, a nossa mente, ela não é capaz de desenvolver diálogo sem a linguagem falada. Você pode falar com Deus na sua mente, você pode soltar frases a Ele, mas presta atenção, Paulo foi muito específico em dizer falando e não meditando. Sim. Então precisamos fazer um exercício de dar voz às nossas palavras. Quando estamos falando com o Espírito, nem que seja sussurrando, Sim. mas dando voz. Ô Espírito Santo, eu queria conversar com você. Eu, como alguém que tem TDAH, Timóteo me pediu para falar sobre isso. Quando eu comecei a falar de fato, Lola, com o Espírito, eu vi que aquilo ali parecia meio louco para mim. Eu falando em voz alta com alguém que eu não estou vendo. E isso começou a me mostrar o quanto que nós não tratamos o Espírito como realidade. Porque se é difícil falar em voz alta de maneira amigável, tá? Não é, ó Senhor Deus, vem nesse lugar e enche esse ambiente com a sua presença. É falar amigavelmente com Ele, como se fala com um amigo. Sim. Isso revela o quanto que o Espírito ainda é uma coisa imaginária para nós. Sim. Ah, É verdade. e para romper com isso, Timóteo, eu comecei a fazer uma coisa, você não precisa fazer, mas sou eu. Eu comecei a gravar áudios para o Espírito Santo. Porque ao gravar áudios para o Espírito Santo, eu não poderia deixar espaços vazios demais em silêncio. E eu tinha que focar em falar diretamente com Ele, por tempo, com frases. Gente, o que é oração? Oração, do português mesmo, da literatura, é uma frase que tem começo, meio e fim, tem substantivos, tem verbos, não são desvaneios. Sim. Ó Espírito, aí parou a oração. Não, é um diálogo, é uma conversa. Sim. Então eu comecei a gravar as minhas orações, porque eu precisava carregar a consciência da sensação que eu estava falando com alguém real. Sim. Diante de mim. Sim. E o Espírito, a amizade do Espírito começou a se tornar tão palpável para mim. Algumas semanas atrás eu estava voltando para casa, dirigindo de noite, e eu simplesmente comecei a conversar com o Espírito. Eu comecei a gravar, e eu senti Ele sentado no banco dos passageiros, na frente. Aí sabe que você está dirigindo e você começa a falar com alguém olhando? Eu passo para ele, você pode botar o cinto, por favor? Mas era tão real que ele estava sentado do meu lado e nós estávamos tendo uma conversa. Uau. E no meio dessas conversas tem pausas que a gente faz de ouvir a Ele e Ele respondendo ao nosso coração. E eu não só comecei a gravar,
mas eu comecei a transcrever esses áudios. E transcrevendo esses áudios, eu criei já faz alguns meses um diário de orações, onde eu posso revisitar essas orações, saber que jornada o meu coração está trilhando diante de Deus, saber que tipo de palavras o Espírito está construindo dentro de mim. Hoje eu mandei mensagem para Priscila: Priscila, nesses últimos 3 meses eu citei o seu nome para Deus 43 vezes. Ela: que esse é teu mantra para falar com Deus comigo? Eu falei: não, eu só rezo a Deus, eu fico contando quantas vezes eu falo mal de você para o Espírito. Ela falou assim: que legal, achei que você só falava em línguas. Caraca, mano, a pessoa é difícil. Não, ela é a pessoa mais extraordinária do mundo, mas o nível que ela não me dá moral é muito grande. Mas usando dessa brincadeira, eu consigo ver os assuntos que Deus está construindo no meu coração. E quantas vezes eu não me peguei cheio de Deus, sem música de fundo, sem orar em línguas, simplesmente porque o Espírito decidiu sentar do meu lado e ter uma conversa sincera. E eu duvido, gente, que nós temos problemas demais para orar todos os dias. Ô Bíblia! Alguém quer uma parte da minha Bíblia aqui? A gente precisa evitar um pouco as nossas listas de oração e desenvolver conversas vulneráveis. Espírito, eu só queria contar como foi o meu dia hoje. Eu fiquei triste porque eu falei desse jeito que eu preciso. Eu fiquei triste porque eu mandei uma mensagem, essa pessoa foi grossa comigo. E sabe de uma coisa? Nós vamos começar a experimentar consolo do Espírito. Cara, o consolo do Espírito, os detalhes das nossas vidas. Às vezes a gente não entende Ele como consolador porque a gente não abre os detalhes da nossa vida para Ele. A gente fica preso àquela coisa idiota de como se não fosse importante para Ele contar e relatar como foi o nosso dia e receber dele as perspectivas que Ele tem sobre as nossas atitudes. Esses dias eu acordei e ao invés do Espírito Santo me dizer bom dia, Ele disse: você precisa se arrepender. Aí eu falei: caraca, mano, nem escoveu o dente aqui pra terminar uma palma na cara. Aí eu passei a Bíblia, caiu lá em... nem abri lá, mas caiu em Lucas 22, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, vai ser peneirado. Eu falei: acho que hoje vai apertar ali. De repente, depois do nosso devocional, a gente falou de coisas de Deus inefáveis, o Espírito ali no nosso meio, eu, Priscila e João. Aí passou uns 30 minutos, a gente começou a brigar, eu e Priscila. Só que a Priscila, ela começou a me descascar. Não foi normal. Tanto que eu entrei no carro, ela já estava em silêncio, ela voltou lá de dentro e voltou aqui. Ficou mais uns 20 minutos. E eu em silêncio assim, eu falei: mano, ela tá muito louca. Algum marido aí? Amém? Eu falei assim: mano, ela tá viajando grandão. Tem alguma coisa aconteceu com ela hoje. Ela fechou a porta do carro, saiu, o Espírito Santo: ela tá certa. Nada novo. Nada novo debaixo do céu. Caraca, mano, o Espírito Santo tava com raiva de mim aquele dia, velho. Então eu comecei a orar e gravar a minha oração, porque eu precisava captar aquilo que eu não estava entendendo, que a Priscila estava brigando comigo, cara. Mas o Espírito, gente, ele nos conduz a um lugar de sensibilidade, de
detalhes que são importantes para Ele, cara. E o Espírito me disse uma frase naquele dia. Ele disse assim: isso que a Priscila está reclamando é tão importante para ela quanto para mim. Você percebe? Então, a gente precisa experimentar da realidade da amizade com Deus. Sim. Da amizade com Deus. Falando com Deus diariamente. E se nós queremos de fato ser parecidos com Jesus, nós precisamos voltar a nos retirar para ter tempo com Ele. Não são poucas as vezes que os evangelhos descrevem Jesus, presta atenção, eles descrevem Jesus se retirando no meio do povo e dos discípulos, simplesmente para orar. E ao passo que nós precisamos ter um lugar secreto com Deus, a nossa vida com Deus não pode ser tão secreta a ponto das pessoas não perceberem que a gente está saindo para orar. Presta atenção, vida secreta com Deus não é vida em segredo com Deus. Ninguém nunca te percebeu saindo para orar? Se retirando de um meio de um rolê para orar? Se retirando de um meio de algum momento muito legal de um filme para orar? As pessoas não precisam, Rick, saber o quanto que a gente ora, o quanto que nós nos dedicamos à oração, o quanto que a nossa vida espiritual é intensa, é viva, sei lá o quê. Mas também é muito estranho que ninguém te tropece no lugar de oração. É muito estranho que você tenha uma vida sólida de oração e ninguém nunca te encontrou lá. Vamos lá. Está comigo, Sim. Está comigo, gente? Sim. Jesus foi muitas vezes encontrado no lugar de oração. Até Judas encontrou Jesus no lugar de oração. E ninguém nos encontra no lugar de oração. Alguém já tocou a sua campainha, o seu interfone, e você não atendeu porque você estava orando? Alguém já chegou no seu quarto e estava batendo na sua porta, vim te ver, e você estava orando? Cara, você pode esperar um pouco. Cara, isso nunca aconteceu com você. Tem uma coisa muito errada com a sua vida de oração. Porque simplesmente o lugar onde Jesus ele multiplicou pães é porque ele tinha se retirado para orar, e a multidão sabia. A multidão, Timóteo, sabia onde encontrar Jesus. Cara, se Jesus não está aqui, ele só pode estar fazendo uma coisa. Vocês estão captando isso aqui? Sim. Não é uma mensagem escatológica, teológica, mas a gente precisa resgatar alguns princípios. Sim. Os discípulos sabiam onde encontrar Jesus. Quando Jesus os discípulos achavam que, tipo assim, mano, eu não consigo encontrar mais Jesus. Cara, ele só pode estar num lugar com o Pai. E de novo, uma vida secreta com Deus, ela não pode ser tão secreta a ponto de ninguém te achar lá. E a gente tornou o retiro um evento, cara. E poucas vezes a gente se retira por um final de semana para estar com Deus. Você já alugou um quarto de hotel para ficar com o Espírito Santo?
Sabe quando a gente está esgotado socialmente e a gente precisa apenas ficar a sós? A solitude, meus amigos, ela é uma disciplina espiritual. Que a nossa geração é a que mais tem dificuldade em estar sozinho, sem fazer nada, só com Deus. E se nós, gente, não resgatarmos a disciplina espiritual da solitude, nós não vamos ser parecidos com Jesus. Se nós não voltarmos a separar pelo menos uma noite de vez em quando para passar com Deus, eu tenho muita dificuldade com vigília, gente. Perdão os 603 os intercessores aí, mas eu estou velho, minhas costas estão travadas, eu não aguento mais passar a noite inteira acordado. Mas o Espírito tem me incomodado muito, porque Jesus tinha a minha idade. Jesus tinha uma vida mais corrida com a minha. Jesus era mais requisitado do que eu, mas ele ainda se retirava para orar. E quando ele não conseguia se retirar do dia de mim, o que ele fazia? Ele se retirava diante da noite para estar com Deus, porque isso era uma prioridade para ele. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa: Deus nos deu 24 horas do dia, e eu tive a infelicidade da minha carne de descobrir que 4% do nosso dia é apenas uma hora com Deus. Ele fala assim: não, eu não tenho uma hora para dar para Deus. Sério? Deus te deu 24 horas. Não é que a gente não tem tempo, Gi, é que a gente não administra o nosso tempo e a gente coloca tudo como prioridade. Menos uma hora com Deus é 4% do nosso dia. 10% são 2 horas e 40. Eu quero dizer isso novamente. Eu sou pai, eu não cuido só de uma igreja. Eu não sou só pai. A única coisa que eu não fiz pelo João foi amamentar. Dá pra ver, né? Mas o resto eu fiz tudo com o João. Eu viajei 15 dias com o João. Mães, quantas vezes ninando o João, graças a Deus o João teve um problema chamado sono. E aí eu ficava 1h30 ninando o João, morrendo de raiva, que eu tinha mais do que fazer do que ficar com ele, que eu queria fazer inúmeras outras coisas. Aí eu pensei: eu vou ter que descansar meu coração. O que comecei a fazer? Orar em línguas. E o João me deu uma oportunidade, porque eu não podia tirar a mão da cabeça dele assim pra mim, que ele acordava. Se eu abraço ele de um jeito, eu preciso ficar daquele jeito com ele. Então, tipo assim, eu não tinha como pegar o celular e ficar assim, Pô, não dá, com o João não dá, velho. O João é osso. A Natália sabe que o João é osso. Gente, a Natália uma vez falou assim: Prisca, queria dar um descanso para você e ficar com o João lá no retiro, lá sei lá da onde. Na hora que a gente vai pegar o João de volta, ela tá com o cabelo assim, De pijama. E ela de pijama, e ela tá assim. Meu Deus, 4 horas com ele, esgoelando, e eu assim, como assim, ele tá com a tia dele. Mas o João me deu a oportunidade de crescer em oração, e ele me treinou a não ficar bitolado com o celular na hora da oração, porque eu não podia ficar no celular quando eu estava com ele. O que vai acontecer na nossa comunidade se a gente se dedicar mais ao Espírito, pelo menos 1 hora por dia, à presença? Isso vai fazer, vai criar. Já estou terminando, gente. Está sendo legal? Muito bom. É muito bom. Muito bom, Rico? Muito bom. Então, meus amigos,
Sabe por que a gente tem salmos? Porque um dia o povo decidiu registrar a oração de alguém. É verdade. O ministério da registro. Alguém um dia olhou para Davi e falou assim: mano do céu, isso aí que você está orando, Deus responde. Você sabe que Deus rejeita a oração, você não sabe? Deus rejeita a oração. Sabe por que Deus rejeita a oração? Porque Jesus fala: tem coisas que você não recebe porque vocês pedem mal. Aí você já olhou alguém orando, aí você vai lá e ora e nada acontece na reunião. Aí o caboclo vai orar, ele usa umas palavras, uns chicletinhos, sabe, uns babaluzinhos, umas coisas gostosas com Deus. Aí Deus, aqui é o babaluzinho, você fica, nossa, Precioso. isso aí é precioso. E Deus respondeu, velho. Sabe por quê? Quando a gente ouve o outro orando, isso gera linguagem na comunidade. Sim. Que torna as nossas orações respondidas de maneira comunitária. Aleluia. A Bíblia está. Gente, foi outra folha pro saco. Palavra viva. Mano, eu não vou comprar outra Bíblia não, velho, na moral. Não precisa não. Efésios, gente, é o meu livro favorito da Bíblia. Vocês estão comigo? Sim. Salmos aconteceu, está até os dias de hoje, porque alguém decidiu registrar a oração de alguém. E isso gera em nós linguagem de oração. Então se os nossos secretos forem mais atropelados pela vida em comunidade, onde a comunidade de repente nos vê saindo para orar, ou nos pega orando, isso vai começar a gerar em nós uma cultura de oração debaixo da presença, que vai nos tornar mais sensíveis à presença de Deus, mais vivos na presença de Deus, de maneira onde o Espírito ele não é só uma ação de Deus, mas ele é um amigo. Amém. 50 minutinhos. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Moisés foi chamado de amigo de Deus, porque ele falava com Deus face a face. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele falava com Deus face a face. João foi chamado de melhor amigo de Jesus, porque ele deitava no peito de Jesus e tinha conversas muito vulneráveis. Eu não sei se você já conversou com alguém, deitado no peito de alguém ou no ombro de alguém. Não tem como nós deitarmos no peito de alguém sem abertura de coração. Isso é comprovado cientificamente há mais de 100 anos atrás. A posição do nosso corpo, quando nós conversamos com alguém, revela a abertura do nosso coração para essa pessoa. É por isso que na terapia, na psicanálise, tem o divã, porque você deitado, sem olhar diretamente para aquela pessoa, isso permite que você fale, sem filtros, sem barreiras mentais. Então é impossível que alguém que deite no colo de Jesus, no peito de Jesus, não fale de maneira vulnerável. E eu temo que a gente está construindo tão ministério que nós estamos trazendo um ministério para dentro do quarto e falando com o Espírito ou falando com Jesus de um jeito como se ele fosse um patrão ou um Deus distante. Pai, nessa manhã nós queremos aumentar a lista daqueles que são amigos de Deus.
Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajude na nossa fraqueza. Nós confessamos juntos com o nosso apóstolo Paulo, que diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito, deixa-nos ouvir o orar por nós. Ei! Meus amigos, deixa eu ser bem sincero com vocês. Oração não começa falando, oração começa ouvindo. Porque antes de começarmos a orar, já tem alguém orando em nosso lugar, a favor de nós. E não existe oração mais fracassada do que aquela que não ora as mesmas coisas que o Espírito está orando. Então, Espírito, nessa tarde, nós confessamos: nós não sabemos como orar. Nós não estamos formados, nós não jubilamos, nós não temos PhD da oração. Espírito, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. Nos ajude, Espírito, a trilhar o caminho da amizade, da comunhão, da parceria. Espírito, nos ensine a valorizar você na nossa geração, não apenas como uma obra de Deus, uma presença manifesta, não como um arrepio, um chapa, uma experiência. Espírito, nos ajude-nos a tratá-lo como uma pessoa real. Espírito, por favor, seja o nosso melhor amigo. Amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nós nos arrependemos de não sermos amigos, nós nos arrependemos de não desenvolvermos uma amizade sincera. Vamos com suas próprias palavras, fale com Ele, fale de maneira vulnerável com Ele. Não permita você fazer uma oração sem que seja do coração. Não faça uma oração simplesmente teológica. Faça uma oração de coração para coração. Eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque tenho mostrado todas as coisas que o Pai tem revelado.